Pergunta 1. Sobre as normas de biossegurança e risco biológico, assinale a alternativa correta segundo as definições dos níveis de laboratórios. Existem 5 níveis de biossegurança: NB1, NB2, NB3, NB4 e NB5. B. O nível NB1 é o que apresenta maior grau de contenção e complexidade do nível de proteção. C. Os patógenos considerados de maior risco para o pessoal do laboratório e para o meio ambiente são aqueles cuja transmissão ocorre por via cutânea. D. O nível de biossegurança 2, NB2, é o mínimo adequado para trabalhar com patógenos que causem doença ao homem ou aos animais. E independente do nível de biossegurança do laboratório, as janelas deste devem ser sempre mantidas abertas, facilitando a circulação do ar. User. GPT-4. A alternativa correta é D. O nível de biossegurança 2, NB2, é o mínimo adequado para trabalhar com patógenos que causem doença ao homem ou aos animais. Vamos analisar as outras opções. Existem 5 níveis de biossegurança: NB1, NB2, NB3, NB4 e NB5. Incorreta. Existem apenas 4 níveis de biossegurança: NB1, NB2, NB3 e NB4. B. O nível NB1 é o que apresenta maior grau de contenção e complexidade do nível de proteção. Incorreta. Na verdade, o NB1 é o nível de menor grau de contenção. NB4 é o que apresenta maior grau de contenção. C. Os patógenos considerados de maior risco para o pessoal do laboratório e para o meio ambiente são aqueles cuja transmissão ocorre por via cutânea. Incorreta. Os patógenos mais perigosos geralmente são os que têm alta capacidade de transmissão aérea, não apenas cutânea. E independente do nível de biossegurança do laboratório, as janelas deste devem ser sempre mantidas abertas, facilitando a circulação do ar. Incorreta. Manter as janelas abertas é contrário aos princípios de contenção em níveis mais altos, onde é necessário um ambiente controlado. As janelas devem ser fechadas ou inexistentes em certos níveis de biossegurança para evitar a fuga de agentes patogênicos. Pergunta 2. Em um laboratório, um pesquisador utiliza nitrogênio líquido para armazenar suas amostras e autoclave para esterilizar seus materiais. O pesquisador está se expondo a qual tipo de risco? A. Risco químico. B. Risco ergonômico. C. Risco biológico. D. Risco ambiental. E risco físico. User. GPT-4. A alternativa correta é E. Risco físico. Explicação. O nitrogênio líquido representa um risco físico porque é uma substância que, apesar de não ser química, possui características físicas capazes de causar danos, como queimaduras por congelamento devido à sua baixa temperatura. A autoclave, usada para esterilização, também apresenta riscos físicos, principalmente devido às altas temperaturas e à pressão do vapor utilizado no processo, que podem causar queimaduras ou outros tipos de lesão física. Vamos analisar as outras opções para esclarecimento. A. Risco químico. Relaciona-se a produtos químicos perigosos, o que não se aplica diretamente ao nitrogênio líquido nem ao uso de autoclaves. B. Risco ergonômico. Relacionado a posturas inadequadas ou movimentos repetitivos, não sendo o caso do uso citado. C. Risco biológico. Envolve exposição a agentes biológicos como bactérias, vírus ou fungos, o que não se aplica diretamente a esta situação específica. D. Risco ambiental. Está relacionado a impactos adversos ao meio ambiente, não sendo foco direto dos equipamentos mencionados no contexto do pesquisador. Pergunta 3. Marque a opção que apresenta apenas equipamentos de proteção de uso coletivo, EPCS, obrigatórios nos laboratórios. A sinalização de segurança,
protetor facial, óculos, luvas e sensores de presença. B. Chuveiro de emergência, lava-olhos, extintor, mangueira, baldes, esfregões e caixa de primeiros socorros. C. Proteção contra incêndios, proteção contra descargas atmosféricas, jaleco e luvas. D. Sistemas de ventilação e exaustão, proteção de máquinas, luvas e cortinas contra luminosidade intensa. E capela, cabines para manuseio de produtos químicos, proteção contra vibrações, máscara, jaleco e proteção de máquinas. User. GPT-4. A alternativa correta é B. Chuveiro de emergência, lava-olhos, extintor, mangueira, baldes, esfregões e caixa de primeiros socorros. Explicação. Os equipamentos mencionados nesta opção são exemplos de equipamentos de proteção coletiva, EPCS, que são usados em laboratórios para garantir a segurança de todos os presentes e minimizar os riscos coletivamente. Vamos analisar as outras opções. A sinalização de segurança, protetor facial, óculos, luvas e sensores de presença. Protetor facial, óculos e luvas são equipamentos de proteção individual, EPIs, não EPCS. C. Proteção contra incêndios, proteção contra descargas atmosféricas, jaleco e luvas. Jaleco e luvas são EPIs. D. Sistemas de ventilação e exaustão, proteção de máquinas, luvas e cortinas contra luminosidade intensa. Luvas são EPIs. E capela, cabines para manuseio de produtos químicos, proteção contra vibrações, máscara, jaleco e proteção de máquinas. Máscara e jaleco são EPIs. Pergunta 4. Considerando os fundamentos básicos legislativos de biossegurança, analise as assertivas abaixo e assinale a correta. A. Consistem exclusivamente na lavagem das mãos e uso de luvas de látex como proteção durante a execução de tarefa na saúde. B. Consistem num conjunto de ações voltadas para a prevenção, a minimização ou a eliminação de riscos inerentes apenas à saúde do ser humano. C. Resumem-se as ações voltadas à limpeza, à desinfecção e à esterilização do ambiente de trabalho. D. Compreendem o conjunto de ações voltadas à prevenção, à minimização de eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, insumo, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, objetivando a saúde dos homens e dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. E compreendem ações que dizem respeito exclusivamente aos profissionais da área da saúde. User. GPT-4. A alternativa correta é D. Compreendem o conjunto de ações voltadas à prevenção, à minimização de eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, insumo, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, objetivando a saúde dos homens e dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Explicação. Os fundamentos legislativos de biossegurança abrangem um conjunto amplo de ações e medidas para garantir a segurança em diversas atividades, além de proteger a saúde humana e animal, preservar o meio ambiente e assegurar a qualidade dos produtos e serviços resultantes. Análise das outras opções. A. Consistem exclusivamente na lavagem das mãos e uso de luvas de látex como proteção durante a execução de tarefa na saúde. Isso representa apenas uma pequena parte das práticas de biossegurança, especificamente relacionadas à higiene e proteção individual no ambiente de saúde. B. Consistem num conjunto de ações voltadas para a prevenção, a minimização ou a eliminação de riscos inerentes apenas à saúde do ser humano. Esta afirmação é muito limitada, pois a biossegurança abrange também a saúde animal e ambiental. C. Resumem-se as ações voltadas à limpeza, à desinfecção e à esterilização do ambiente de trabalho. Embora importantes, essas ações são apenas parte das práticas de biossegurança,
que são mais amplas e incluem várias outras medidas de segurança. E compreendem ações que dizem respeito exclusivamente aos profissionais da área da saúde. A biossegurança aplica-se a múltiplas áreas além da saúde, incluindo pesquisas, produção industrial, tecnologia, entre outras. Pergunta 1. Assinale a alternativa correspondente ao órgão brasileiro que rege as normas que estabelecem os limites de tolerância relativos à exposição do funcionário às radiações ionizantes. A. DSST. B. DRT. CESNT. D. CNEM. E CIPA. UZER. GPT-4. A alternativa correta é D. CNEM. Explicação. CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, é o órgão brasileiro responsável pela regulamentação, licenciamento e controle de atividades que envolvem matérias radioativas, incluindo a definição de normas sobre os limites de tolerância para exposição a radiações ionizantes. Análise das outras opções. A DSST, Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho. Não é especificamente responsável por normas de radiações ionizantes. Trata de saúde e segurança no trabalho em geral. BDRT, Delegacia Regional do Trabalho. Atua na fiscalização do cumprimento de legislações trabalhistas, mas não estabelece normas para radioproteção. CCESMT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Estes serviços são internos às empresas e não um órgão regulador nacional. E CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Focada em prevenir acidentes no trabalho através de comissões internas de empresas, não tendo função reguladora nacional de radiações. Pergunta 2. Mapa de risco é um documento cujo objetivo é indicar os riscos de um ambiente de trabalho, por meio de círculos coloridos. Segundo as cores, qual representa o risco biológico? A. Verde. B. Vermelho. C. Amarelo. D. Marrom. E azul. UZER. GPT-4. A alternativa correta é D. Marrom. Explicação. No mapa de risco, cada cor representa um tipo diferente de risco no ambiente de trabalho. Marrom é usado para indicar o risco biológico, que inclui a presença de micro-organismos como bactérias, vírus, fungos e parasitas que podem causar doenças. Veja a representação das outras cores. Verde representa risco físico. Vermelho representa risco químico. Amarelo representa risco ergonômico. Azul representa risco mecânico. Pergunta 3. Sobre o Programa de Gerenciamento de Resíduos nos Serviços de Saúde, considere V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Assinale a alternativa correta. Ao realizar um procedimento como a punção venosa, geram-se resíduos de serviços de saúde do tipo perfurocortantes, classificados como grupo E. Materiais como algodão com sangue e luvas sujas de sangue devem, necessariamente, ser desprezados em recipientes com saco branco leitoso, visto que são resíduos de serviço de saúde infectantes, ou seja, pertencem ao grupo B. Componentes com possível presença de agentes biológicos, carcaças, peças anatômicas, tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, pertencem ao grupo A. O profissional que gerar resíduo é o responsável por segregar, separar e descartar o resíduo no recipiente correto, conforme a classificação do grupo correspondente. AV, F, V, F, BV, F, F, V, CF, V, F, V, DF, V, V, F, IV, V, F, F. UZER. GPT-4. Alternativa correta é BV, F, F, V. Explicação. Vamos analisar cada afirmação.
Ao realizar um procedimento como a punção venosa, geram-se resíduos de serviços de saúde do tipo perfurocortantes, classificados como grupo E. Verdadeiro. Resíduos perfurocortantes, como agulhas e lâminas, são classificados como grupo E. Materiais como algodão com sangue e luvas sujas de sangue devem, necessariamente, ser desprezados em recipientes com saco branco leitoso, visto que são resíduos de serviço de saúde infectantes, ou seja, pertencem ao grupo B. Falso. Estes materiais, mesmo contaminados com sangue, são resíduos infectantes, grupo A, e não grupo B. Componentes com possível presença de agentes biológicos, carcaças, peças anatômicas, tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, pertencem ao grupo A. Falso. Estes itens pertencem ao grupo B quando relacionados com resíduos químicos. O profissional que gerar resíduo é o responsável por segregar, separar e descartar o resíduo no recipiente correto, conforme a classificação do grupo correspondente. Verdadeiro. É responsabilidade do profissional segregar os resíduos adequadamente no momento de sua geração. Pergunta 4. Os artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente são chamados de artigos não críticos. Em relação à sua desinfecção, assinale a alternativa correta. Autoclavagem. B. Imersão em glutaraldeído. C. Esterilização por óxido de etileno. D. Desinfecção de alto nível. E limpeza ou desinfecção de baixo nível. User. GPT-4. Alternativa correta é e limpeza ou desinfecção de baixo nível. Explicação. Artigos não críticos são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra do paciente, e não com mucosas ou tecidos internos. Portanto, não requerem processos de desinfecção tão rigorosos quanto autoclavação ou desinfecção de alto nível. Análise das outras opções. A autoclavagem é um método de esterilização recomendado para artigos críticos e alguns semicríticos, que requerem alta segurança contra micro-organismos. B. Imersão em glutaraldeído. É uma forma de desinfecção de alto nível, adequada para artigos semicríticos. C. Esterilização por óxido de etileno. Também é usada para a esterilização de artigos críticos e semicríticos que não suportam calor. D. Desinfecção de alto nível. Utilizada para artigos semicríticos que entram em contato com mucosas, como endoscópios. Pergunta 1. São considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta quanto aos agentes químicos. Irradiações ionizantes. Segunda, ruído. Terceira, manipulação de desinfetantes. Quarta, má postura. V. Preparo de soluções. A e segunda e quarta. B. Segunda e quarta. C. Terceira e V. D. Segunda, terceira e V. E todas estão corretas. User. Claude. Para responder a esta questão, vamos analisar cada item e identificar quais deles são considerados agentes químicos no ambiente de trabalho. Depois, selecionaremos a alternativa correta. Análise dos itens. Irradiações ionizantes. Este é um agente físico, não químico. Segunda, ruído. Este também é um agente físico, não químico. Terceira, manipulação de desinfetantes. Este é um agente químico. Quarta, má postura. Este é um fator ergonômico, não um agente químico. V. Preparo de soluções. Este é um agente químico. Agora, vamos identificar quais itens representam corretamente os agentes químicos. Terceira, manipulação de desinfetantes. V. Preparo de soluções. Com base nesta análise, podemos concluir que a alternativa correta é
C. Terceira e V. Explicação. Os agentes químicos são substâncias, compostos ou produtos que podem penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. A manipulação de desinfetantes e o preparo de soluções envolvem o manuseio direto de substâncias químicas, que podem representar riscos à saúde dos trabalhadores se não forem tomadas as devidas precauções. As outras opções não são corretas porque radiações ionizantes e ruído são agentes físicos. Má postura é um fator ergonômico. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, que inclui apenas os itens terceiro e V como agentes químicos. Pergunta 2. Quais equipamentos de proteção individual são imprescindíveis à utilização quando o risco de contaminação é alto e quando há contato direto com sangue contaminado e outros fluidos corpóreos? A. Álcool em gel. Óculos de proteção. B. Luvas, avental, máscara, óculos e botas. C. Avental, botas, máscara e luvas. D. Protetores auriculares, luvas, avental e máscara. E luvas, avental, máscara e óculos. User. Claude. Para responder a esta questão, vamos analisar o contexto de alto risco de contaminação e contato direto com sangue contaminado e outros fluidos corpóreos, e então identificar os equipamentos de proteção individual, EPIs, imprescindíveis nessa situação. Análise das opções. A. Álcool em gel. Óculos de proteção. Álcool em gel é um produto de higienização, não um EPI. Óculos de proteção são importantes, mas insuficientes sozinhos. B. Luvas, avental, máscara, óculos e botas. Esta opção oferece proteção completa para todas as áreas de risco. C. Avental, botas, máscara e luvas. Faltam os óculos de proteção para proteger os olhos. D. Protetores auriculares, luvas, avental e máscara. Protetores auriculares não são relevantes para proteção contra contaminação biológica. Faltam os óculos de proteção. E. Luvas, avental, máscara e óculos. Esta opção oferece proteção para as principais áreas de risco. Considerando o cenário de alto risco de contaminação e contato direto com sangue e fluidos corpóreos, os EPIs imprescindíveis são: luvas, para proteger as mãos do contato direto com fluidos contaminados. Avental, para proteger o corpo e as roupas de respingos. Máscara, para proteger as vias respiratórias de aerossóis e gotículas. Óculos, para proteger os olhos de respingos. As botas, embora ofereçam proteção adicional, podem não ser consideradas imprescindíveis em todos os cenários, dependendo da natureza específica do trabalho. Portanto, a resposta correta é a alternativa I. Luvas, avental, máscara e óculos. Esta combinação de EPIs oferece proteção abrangente para as principais áreas de risco em situações de alto risco de contaminação e contato direto com sangue e outros fluidos corpóreos, sem incluir itens desnecessários ou omitir elementos cruciais. Pergunta 3. Sobre biossegurança, analise as afirmativas. I envolve ações que contribuem para a segurança da vida no cotidiano, englobando fatores físicos, ergonômicos, biológicos e químicos. Segundo, um dos primeiros passos para a biossegurança é a anamnese, pela qual se obtém informações do paciente, por exemplo, se é portador de doença sexualmente transmissível ou se usa drogas. Terceira, no atendimento a paciente portador de tuberculose, basta o uso de gorro e luvas para bloquear o contágio. Quarta, luvas, máscara, gorro e óculos são equipamentos de proteção individual utilizados em laboratórios de microbiologia.
Estão corretas as alternativas que se afirmam em A. Alternativas I e segunda estão corretas. B. Alternativas I e quarta estão corretas. C. Alternativas segunda e terceira estão corretas. D. As alternativas I, segunda e quarta estão corretas. E todas as alternativas estão corretas. User. Claude. Vamos analisar cada afirmativa sobre biossegurança para determinar quais estão corretas. E envolve ações que contribuem para a segurança da vida no cotidiano, englobando fatores físicos, ergonômicos, biológicos e químicos. Esta afirmativa está correta. A biossegurança é um conjunto de ações destinadas a prevenir, minimizar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Ela abrange todos os tipos de riscos mencionados. Segunda, um dos primeiros passos para a biossegurança é a anamnese, pela qual se obtém informações do paciente, por exemplo, se é portador de doença sexualmente transmissível ou se usa drogas. Esta afirmativa também está correta. A anamnese é uma ferramenta importante na biossegurança, pois permite ao profissional de saúde obter informações cruciais sobre o histórico médico do paciente, incluindo doenças transmissíveis e fatores de risco, o que ajuda na adoção de medidas preventivas adequadas. Terceira, no atendimento a paciente portador de tuberculose, basta o uso de gorro e luvas para bloquear o contágio. Esta afirmativa está incorreta. A tuberculose é uma doença transmitida principalmente por via aérea. O uso apenas de gorro e luvas é insuficiente para prevenir o contágio. No caso da tuberculose, é essencial o uso de máscaras com filtro adequado, como a N95, além de outras medidas de proteção e controle ambiental. Quarta, luvas, máscara, gorro e óculos são equipamentos de proteção individual utilizados em laboratórios de microbiologia. Esta afirmativa está correta. Estes são, de fato, equipamentos de proteção individual, EPIs, comumente utilizados em laboratórios de microbiologia para proteger os profissionais contra riscos biológicos. Considerando a análise acima, podemos concluir que as afirmativas I, segunda e quarta estão corretas, enquanto a afirmativa terceira está incorreta. Portanto, a resposta correta é D. As alternativas I, segunda e quarta estão corretas. Esta opção reflete corretamente que a biossegurança envolve múltiplos fatores de risco, a importância da anamnese como passo inicial, e lista corretamente os EPIs utilizados em laboratórios de microbiologia, enquanto exclui a afirmativa incorreta sobre a proteção contra a tuberculose. Pergunta 4. Em relação aos principais grupos de riscos inerentes ao trabalho em laboratórios, assinale a alternativa em que os riscos estão corretamente associados ao seu grupo. A. Riscos físicos, ruídos, calor, posturas. B. Riscos químicos, substâncias sólidas, líquidos, vapores. C. Riscos biológicos, amostras biológicas, material genético, luz ultravioleta. D. Riscos ergométricos, iluminação inadequada, temperaturas oscilantes entre pontos extremos. E riscos radiológicos, micro-ondas, infravermelho, ruídos. User. Claude. Para responder a esta questão, vamos analisar cada alternativa e verificar se os riscos estão corretamente associados ao seu grupo. É importante lembrar que cada grupo de risco tem características específicas. A. Riscos físicos, ruídos, calor, posturas. Ruídos e calor são corretamente classificados como riscos físicos. Posturas, no entanto, são consideradas riscos ergonômicos, não físicos. Esta alternativa está parcialmente correta. B. Riscos químicos, substâncias sólidas, líquidos, vapores. Substâncias sólidas,
líquidos e vapores são todos corretamente classificados como riscos químicos. Esta alternativa está completamente correta. C. Riscos biológicos, amostras biológicas, material genético, luz ultravioleta. Amostras biológicas e material genético são corretamente classificados como riscos biológicos. Luz ultravioleta, no entanto, é considerada um risco físico, não biológico. Esta alternativa está parcialmente correta. D. Riscos ergométricos, iluminação inadequada, temperaturas oscilantes entre pontos extremos. O termo correto é riscos ergonômicos, não ergométricos. Iluminação inadequada pode ser considerada tanto um risco ergonômico quanto físico. Temperaturas oscilantes são geralmente classificadas como riscos físicos. Esta alternativa está incorreta em sua classificação e terminologia. I. Riscos radiológicos, micro-ondas, infravermelho, ruídos. Micro-ondas e infravermelho são tipos de radiação não ionizante e podem ser classificados como riscos físicos ou radiológicos. Ruídos, no entanto, são claramente riscos físicos e não radiológicos. Esta alternativa está parcialmente correta, mas inclui um item incorreto. Após esta análise, podemos concluir que a única alternativa que apresenta todos os riscos corretamente associados ao seu grupo é B. Riscos químicos, substâncias sólidas, líquidos, vapores. Esta é a resposta correta porque todas as formas mencionadas, sólidas, líquidas e vapores, são efetivamente classificadas como riscos químicos em ambientes laboratoriais. Substâncias químicas em qualquer estado físico podem representar perigos à saúde se não forem manuseadas adequadamente, e são corretamente categorizadas como riscos químicos. Pergunta 5. Os procedimentos operacionais padrão, POPs, são protocolos que a. Restringem-se às ações relacionadas com a utilização de equipamentos e preparo de soluções utilizadas na rotina de um laboratório. B. Restringem-se aos procedimentos técnicos relacionados aos processos de desinfecção e esterilização. C. Descrevem os procedimentos e cuidados de biossegurança, desconsiderando as condutas a serem adotadas em caso de acidentes. D. Descrevem cada atividade realizada no laboratório, padronizando as ações para que diferentes profissionais possam executá-las da mesma maneira. E são de responsabilidade exclusivamente dos responsáveis pelo laboratório. User. Claude. Vamos analisar cada alternativa para determinar qual melhor descreve os procedimentos operacionais padrão, POPs. A. Restringem-se às ações relacionadas com a utilização de equipamentos e preparo de soluções utilizadas na rotina de um laboratório. Esta afirmação é muito restrita. Os POPs abrangem muito mais do que apenas equipamentos e soluções. B. Restringem-se aos procedimentos técnicos relacionados aos processos de desinfecção e esterilização. Novamente, esta definição é muito limitada. POPs cobrem uma gama muito mais ampla de procedimentos. C. Descrevem os procedimentos e cuidados de biossegurança, desconsiderando as condutas a serem adotadas em caso de acidentes. Esta afirmação está parcialmente correta, mas é incorreta ao dizer que os POPs desconsideram condutas em caso de acidentes. Na verdade, os procedimentos de emergência geralmente são parte importante dos POPs. D. Descrevem cada atividade realizada no laboratório, padronizando as ações para que diferentes profissionais possam executá-las da mesma maneira. Esta é a descrição mais precisa e abrangente dos POPs. I. São de responsabilidade exclusivamente dos responsáveis pelo laboratório. Esta afirmação é incorreta. Embora os responsáveis pelo laboratório possam ser encarregados de criar e atualizar os POPs, eles são de responsabilidade de todos os profissionais que trabalham no laboratório. Analisando todas as alternativas, a resposta correta é D. Descrevem cada atividade realizada no laboratório, padronizando as ações para que diferentes profissionais possam executá-las da mesma maneira. Justificativa. Os procedimentos operacionais padrão, POPs,
São documentos detalhados que descrevem passo a passo como realizar uma tarefa ou processo específico. Eles são criados para garantir consistência, qualidade e eficiência nas operações, independentemente de quem as realiza. Os POPs abrangem uma ampla gama de atividades em um laboratório, incluindo, mas não se limitando a, procedimentos técnicos, como análises e testes, uso e manutenção de equipamentos, preparo de soluções e reagentes, procedimentos de biossegurança, protocolos de desinfecção e esterilização, condutas em caso de acidentes ou emergências, procedimentos administrativos e de gestão de qualidade. O objetivo principal dos POPs é padronizar as atividades, reduzindo a variabilidade e os erros, além de facilitar o treinamento de novos funcionários e garantir que todos os profissionais realizem as tarefas de maneira uniforme e de acordo com os padrões estabelecidos. Pergunta 6. Nos dias atuais, muito se tem difundido sobre a necessidade das boas práticas laboratoriais, BPL, sendo o uso dos equipamentos de proteção individuais, EP, e dos equipamento e proteção coletiva, EPC, um dos elementos mais importantes nesta prática. Como EPC de uso em laboratório, deve-se assinalar: A. Jaleco comprido com fechamento em velcro. B. Óculos de proteção. C. Máscaras. D. Luvas de nitrila. E chuveiro e lava-óleos de emergência. User. Claude. Para responder a esta questão, é importante entender a diferença entre equipamentos de proteção individual, EP, e equipamentos de proteção coletiva, EPC. Vamos analisar cada opção. A. Jaleco comprido com fechamento em velcro. Este é um equipamento de proteção individual, EP, não um EPC. B. Óculos de proteção. Estes são classificados como equipamento de proteção individual, EP. C. Máscaras. Máscaras também são consideradas equipamentos de proteção individual, EP. D. Luvas de nitrila. Luvas, independentemente do material, são equipamentos de proteção individual, EP. E. Chuveiro e lava-óleos de emergência. Estes são efetivamente classificados como equipamentos de proteção coletiva, EPC. Os equipamentos de proteção coletiva, EPC, são dispositivos ou sistemas de âmbito coletivo, destinados à proteção de riscos de acidentes e doenças profissionais. Eles protegem um grupo de trabalhadores ao mesmo tempo e não são de uso pessoal. Exemplos de EPC em laboratórios incluem chuveiros de emergência, lava-óleos, capelas de exaustão química, extintores de incêndio, sistemas de ventilação, sinalizações de segurança, kits de primeiros socorros. Por outro lado, os equipamentos de proteção individual, EP, são de uso pessoal e destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador individualmente. Portanto, a resposta correta é I. Chuveiro e lava-óleos de emergência. Estes são exemplos clássicos de equipamentos de proteção coletiva em laboratórios. Eles são projetados para uso em situações de emergência, como quando produtos químicos entram em contato com os olhos ou a pele, e estão disponíveis para uso por qualquer pessoa no laboratório que necessite, protegendo assim toda a equipe coletivamente. Pergunta 7. As características físicas, estruturais e de contenção de um laboratório determinam o tipo de micro-organismo que pode ser manipulado em suas dependências. Sobre a classificação dos laboratórios, segundo o nível de biossegurança, é correto afirmar que a. Em laboratórios nível 1 de biossegurança, são manipulados agentes nativos ou exóticos, que possuem potencial de transmissão via respiratória e que podem causar infecções graves. B. O nível de biossegurança 2 é adequado para qualquer trabalho que envolva sangue humano, líquidos corporais, tecidos ou linhagens de células humanas primárias, onde a presença de um agente infeccioso pode ser desconhecida. C.
O pessoal de laboratório de nível 1 de biossegurança está dispensado de treinamento específico, tendo em vista que nesse local somente se manipulam organismos sem risco de contaminação. D. Laboratórios de nível 3 de biossegurança podem ser indicados para treinamento de técnicos. I. A classificação dos laboratórios de acordo com o nível de biossegurança está baseada na necessidade de emprego ou não de equipamentos de proteção individual e coletivos. User. Claude. Para responder a esta questão, vamos analisar cada alternativa com base nos níveis de biossegurança laboratorial. A. Em laboratórios nível 1 de biossegurança, são manipulados agentes nativos ou exóticos, que possuem potencial de transmissão via respiratória e que podem causar infecções graves. Incorreto. O nível 1 é o mais básico e lida com agentes de baixo risco, não com agentes que causam infecções graves ou têm alto potencial de transmissão respiratória. B. O nível de biossegurança 2 é adequado para qualquer trabalho que envolva sangue humano, líquidos corporais, tecidos ou linhagens de células humanas primárias, onde a presença de um agente infeccioso pode ser desconhecida. Correto. O nível 2 é apropriado para trabalhar com agentes de risco moderado, incluindo amostras humanas potencialmente infecciosas. C. O pessoal de laboratório de nível 1 de biossegurança está dispensado de treinamento específico, tendo em vista que nesse local somente se manipulam organismos sem risco de contaminação. Incorreto. Mesmo no nível 1, é necessário treinamento em boas práticas laboratoriais e biossegurança. D. Laboratórios de nível 3 de biossegurança podem ser indicados para treinamento de técnicos. Incorreto. O nível 3 é para agentes que podem causar doenças graves ou potencialmente letais. Não é apropriado para treinamento de técnicos iniciantes. I. A classificação dos laboratórios de acordo com o nível de biossegurança está baseada na necessidade de emprego ou não de equipamentos de proteção individual e coletivos. Incorreto. Embora EPIs e EPCS sejam importantes, a classificação considera principalmente o tipo de agente manipulado, suas características de patogenicidade e transmissibilidade. Após esta análise, a alternativa correta é B. O nível de biossegurança 2 é adequado para qualquer trabalho que envolva sangue humano, líquidos corporais, tecidos ou linhagens de células humanas primárias, onde a presença de um agente infeccioso pode ser desconhecida. Justificativa. O nível de biossegurança 2, NB2, é adequado para trabalhos que envolvem agentes de risco moderado para o pessoal e o meio ambiente. Isso inclui vários tipos de micro-organismos que causam doenças humanas de gravidade moderada. Características do NB2. Apropriado para manipulação de sangue humano, fluidos corporais, tecidos ou culturas primárias de células humanas onde a presença de um agente infeccioso pode ser desconhecida. Requer práticas laboratoriais específicas, equipamentos de proteção e instalações adequadas. Necessita de treinamento específico em manipulação de agentes patogênicos. Inclui precauções com objetos perfuro-cortantes. Envolve o uso de cabines de segurança biológica ou outros dispositivos de contenção quando houver potencial para geração de aerossóis ou respingos infecciosos. Este nível de biossegurança é comum em laboratórios de diagnóstico, serviços de saúde e instituições de ensino, onde se trabalha rotineiramente com amostras potencialmente infecciosas. Pergunta 8. Acerca de equipamentos de proteção individual, EPIs, e equipamentos de proteção coletiva, EPCS, assinale a alternativa correta. A chuveiro de segurança e lavador de óleos são EPIs que devem ser instalados em áreas onde haja armazenagem e manipulação de produtos químicos. B. A capela de exaustão é um exemplo de EPI em que se podem deixar armazenadas substâncias químicas e vidrarias. C. Máscaras e respiradores são utilizados para substituir outros equipamentos de proteção, como capelas de exaustão. D. Jaleco ou avental é um tipo de EPC que pode ser utilizado fora do laboratório. E óculos de proteção,
luvas e jalecos são exemplos de EPIs que devem ter o certificado de aprovação. User. Claude. Vamos analisar cada alternativa para determinar qual está correta em relação aos equipamentos de proteção individual, EPIs, e equipamentos de proteção coletiva, EPCS. A. Chuveiro de segurança e lavador de óleo são EPIs que devem ser instalados em áreas onde haja armazenagem e manipulação de produtos químicos. Incorreto. Chuveiro de segurança e lavador de óleo são EPCS, não EPIs. B. A capela de exaustão é um exemplo de EPI em que se podem deixar armazenadas substâncias químicas e vidrarias. Incorreto. A capela de exaustão é um EPC, não um EPI. Além disso, não é recomendado armazenar substâncias químicas e vidrarias nela permanentemente. C. Máscaras e respiradores são utilizados para substituir outros equipamentos de proteção, como capelas de exaustão. Incorreto. EPIs como máscaras e respiradores complementam, mas não substituem EPCS como capelas de exaustão. D. Jaleco ou avental é um tipo de EPC que pode ser utilizado fora do laboratório. Incorreto. Jaleco ou avental é um EPI, não um EPC. Além disso, não deve ser utilizado fora do laboratório. E. Óculos de proteção, luvas e jalecos são exemplos de EPIs que devem ter o certificado de aprovação. Correto. Estes são exemplos de EPIs, e de fato, devem ter certificado de aprovação. A alternativa correta é: I. Óculos de proteção, luvas e jalecos são exemplos de EPIs que devem ter o certificado de aprovação. Justificativa. Equipamentos de proteção individual, EPIs, são dispositivos de uso pessoal destinados a proteger a integridade física do trabalhador. Óculos de proteção, luvas e jalecos são exemplos clássicos de EPIs utilizados em laboratórios. Óculos de proteção protegem os olhos contra respingos e partículas. Luvas protegem as mãos do contato com substâncias químicas ou biológicas. Jalecos protegem o corpo e as roupas de contaminação. No Brasil, os EPIs devem ter certificado de aprovação, K, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Este certificado garante que o equipamento foi testado e aprovado quanto à sua eficácia na proteção do trabalhador. O K é uma exigência legal e assegura que o EPI atende às normas técnicas de fabricação e eficiência na proteção. É responsabilidade do empregador fornecer EPIs adequados e com K válido, e do empregado utilizá-los corretamente. É importante lembrar que os EPIs são a última linha de defesa na hierarquia de controles de segurança, sendo utilizados em conjunto com medidas de proteção coletiva e práticas de trabalho seguras. Pergunta 10. As boas práticas laboratoriais previnem os riscos de acidentes no ambiente de trabalho pela obrigatoriedade do uso de equipamentos ou dispositivos de proteção individual, EPI, e coletiva, EPC. A correlação verdadeira entre os exemplos abaixo é: A. EPC underline 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 protetores auriculares. B. EPC underline 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 jalecos de algodão. C. EPI underline 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 kit de primeiros socorros. D. EPC underline 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 lava-olhos. I. EPI underline 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 extintor de incêndio. User. Claude. Para responder a esta questão, é importante entender a diferença entre equipamentos de proteção individual, EPI, e equipamentos de proteção coletiva, EPC. Vamos analisar cada opção. A. EPC underline 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 protetores auriculares. Incorreto.
Protetores auriculares são EPIs, não EPCS. B. EPC underline 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 jalecos de algodão. Incorreto. Jalecos são EPIs, não EPCS. C. EP underline 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 kit de primeiros socorros. Incorreto. Kit de primeiros socorros é considerado um EPC, não um EP. D. EPC underline 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 lava-olhos. Correto. Lava-olhos é um exemplo de EPC. I. EP underline 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 extintor de incêndio. Incorreto. Extintor de incêndio é um EPC, não um EP. Definições. Equipamentos de proteção individual, EP. São dispositivos de uso pessoal destinados a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Exemplos incluem luvas, óculos de proteção, máscaras, jalecos, protetores auriculares, calçados de segurança. Equipamentos de proteção coletiva, EPC. São dispositivos ou sistemas de âmbito coletivo, destinados à proteção de riscos de acidentes e doenças profissionais. Protegem um grupo de trabalhadores simultaneamente. Exemplos incluem extintores de incêndio, lava-olhos, chuveiros de emergência, capelas de exaustão, sistemas de ventilação, kits de primeiros socorros. A alternativa correta é D. EPC underline 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 lava-olhos. Justificativa. O lava-olhos é um equipamento de segurança essencial em laboratórios e ambientes industriais onde há risco de contato dos olhos com substâncias químicas ou partículas. É classificado como um equipamento de proteção coletiva, EPC, porque está disponível para uso por qualquer pessoa no ambiente de trabalho que necessite. Protege múltiplos trabalhadores, não sendo de uso exclusivo de um indivíduo. É instalado permanentemente no local de trabalho. Serve como uma medida de segurança de emergência para todo o grupo. O lava-olhos, assim como o chuveiro de emergência, é um componente crítico das instalações de segurança em laboratórios e áreas industriais onde se manipulam substâncias perigosas. Ele permite a rápida lavagem dos olhos em caso de contaminação, reduzindo potencialmente a gravidade de lesões oculares causadas por produtos químicos ou outros materiais perigosos.